O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum nos recorda uma vez mais que Deus ama cada pessoa e chama cada uma a uma vida plena e a uma vida verdadeira. Deus, Ele ama a todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não separa ou escolhe alguns e rejeita a outros, mas Ele chama todas essas pessoas, chama principalmente para que façam um caminho de conversão pessoal e que viva uma identificação com Ele, uma intimidade profunda com Ele. Duas realidades que a liturgia de hoje nos apresenta: a conversão pessoal e a identificação, a intimidade com Jesus. Ouvimos isso em todas as leituras que nos foram apresentadas. A primeira leitura nos diz que Deus ama todos os homens e a todos chama à conversão. É a leitura tirada do livro de Jonas, aonde apresenta Jonas indo até a cidade de Nínive, pregar ali a conversão e a salvação. É interessante porque a disponibilidade com que os ninivitas acolhem a pregação de Jonas é comovente. Eles não opõem nenhum obstáculo àquilo que Jonas apresenta, mas eles se convertem, fazem penitência e tomam um caminho de conversão e de mudança de vida. É interessante porque conhecemos um pouco a história de Jonas, o livro de Jonas, talvez muito conhecido pelos 3 dias que ele passou dentro daquele animal, que a tradição chama de baleia, um peixe grande. Jonas não queria ir até Nínive para pregar e anunciar ali a conversão, então ele se esconde, entra no navio, se esconde e fica ali dentro. Só que uma tempestade grande que não acabava faz com que o navio ele quase vai à deriva. E eles percebem que alguma coisa está acontecendo, alguém ali fez algo para que Deus punisse a eles daquela forma. Então eles começam a procurar e encontram Jonas escondido lá no barco. Jogam Jonas no mar, ele é engolido por este animal grande, a baleia, e fica ali 3 dias. Depois é lançado em terra, aí ele aceita o convite. Vejam, os ninivitas tiveram a disponibilidade para acolher a pregação de Jonas, mas Jonas teve que ser convencido para aceitar o convite e o chamado de Deus. A disponibilidade e a postura dos ninivitas deve também nos motivar, deve também ser um estímulo para que nós também busquemos esta mesma intimidade, para que nós acolhamos este mesmo convite que o Senhor nos faz a uma verdadeira conversão. É interessante porque Jonas, ele não prega somente uma conversão para mudar talvez uma opinião, não. Jonas, ele pede acima de tudo que aqueles homens eles mudem a direção de suas vidas, que eles deem uma guinada, uma transformação, que eles mudem de direção. E como que ele faz isso? Mostrando a misericórdia infinita de Deus. Deus que escolhe e elege todas as pessoas. É uma pregação difícil de ser aceita, porque naquela época existia uma mentalidade mais nacionalista, de grupos, aonde o povo eleito, eles se sentiam exclusivistas, ou seja, nós é que somos o povo escolhido. Os outros povos que não servem a Deus devem ser eliminados, Deus deve castigá-los, Deus deve impor sobre eles uma pena. E o livro de Jonas vem mostrar uma outra realidade, mostrar que Deus ele veio para todos e que a salvação é direcionada para todas as pessoas. Todos têm direito de chegar ao conhecimento de Deus e alcançar também a salvação. É a misericórdia infinita de Deus sendo anunciada ao coração do homem. É interessante porque esta mesma misericórdia anunciada no livro de Jonas, ela toca também a nossa própria vida.
nós também fomos alcançados por esta mesma misericórdia, porque nós não fazíamos parte do grupo do povo eleito. Nós fomos acolhidos, nós fomos assumidos em Jesus Cristo. Nele nós vemos esta grande misericórdia, digamos que personificada. Jesus é a personificação da misericórdia no meio dos homens. E interessante que Jesus também ele não faz acepção de pessoas. Assim como a mensagem do Pai, ele realiza nele esta mesma misericórdia. Ele chama os pecadores, ele senta com os publicanos, ele convive com as pessoas marginalizadas da sociedade. E como deve ser gratificante para nós, como devemos agradecer a Deus por essa postura que Ele tem, porque também nós precisamos da misericórdia divina, também nós fomos alcançados por ela, também nós precisamos recorrer a esta mesma misericórdia, e se não fosse esta misericórdia, talvez nós já teríamos definhado, já teríamos sido banidos da face da terra. Por isso, a leitura do livro de Jonas se torna para nós uma leitura motivadora. Essa passagem de hoje para nós é de fato uma passagem motivadora. Não vamos entrar aqui nos méritos de acharmos se Jonas existiu ou não. Muitos exegetas, muitos teólogos dizem que de fato é uma construção um tanto quanto fictícia, é quase que uma parábola, aonde um autor sagrado cria o personagem Jonas para mandar uma mensagem, porque neste período, é o período de Esdras e Neemias, existia essa mentalidade nacionalista. Então o que o autor sagrado ele quer fazer? Ele quer mostrar para aquele povo que Deus ele não está restrito a um grupo de pessoas. Deus ele veio para todos, ama a todos, Ele alarga a sua tenda, Ele abre as suas portas para que a salvação chegue ao coração de todos. E se torna mais importante ainda porque vem confirmar que as nossas orações pela conversão do mundo e pela conversão das pessoas deve ser continuada, deve ser uma oração contínua, para que Deus toque no coração dos pecadores, para que Deus toque no coração das pessoas que ainda não perceberam o amor dEle. Mas também que não significa que nós, por rezarmos pela conversão dos outros, também não sejamos pecadores. A diferença é que nós reconhecemos os nossos pecados e buscamos o auxílio divino. Por isso nós não nos arrogamos um lugar privilegiado por sermos cristãos católicos, por sermos sido batizados, por recebermos os sacramentos e fazermos parte da igreja. Não, isso não garante o céu para ninguém. O que garante o céu é a conversão diária, essa conversão que Jonas pregou, essa conversão que o autor sagrado pede, uma conversão que toca o coração e muda a nossa vida de direção, o que traz exatamente o significado da palavra, da conversão, essa metanoia, essa mudança de convicções, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, e por que não dizer essa mudança de direção? É interessante pensarmos nisso. Nós nos convertemos porque nós assumimos a vida cristã, mas a conversão pessoal é uma conversão constante. Todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, somos chamados a mudar um pouco as nossas convicções, porque somos, digamos que, diariamente confrontados com situações diferentes, que pedem de nós respostas diferentes, que pedem de nós uma convicção diferente, que pedem de nós uma fé amorosa e convicta, que só se realiza cotidianamente, vagarosamente, confirmando com Ele: Senhor, eu te amo, hoje eu te amo e quero entregar a minha vida a Ti. É interessante porque o Evangelho que nos é apresentado hoje, o Evangelho de São Marcos, é interessante porque trata também deste mesmo contexto. O tema tratado também é esse. A primeira parte do Evangelho de São Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8, faz quase que um resumo da missão de Jesus. E esse trecho que nós ouvimos hoje também se torna um grande resumo daquilo que Jesus ele veio realizar. O autor sagrado, o evangelista, ele vai dizer: o tempo está abreviado, o tempo está próximo, o tempo chegou.
Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter e acreditar. Converter-se e acreditar na palavra divina. Ou, não necessariamente nesta mesma ordem, acreditar na palavra divina e converter, mudar a opinião, mudar de vida, mudar de atitude. É por isso que o evangelista São Marcos, ele coloca estas palavras nos lábios de Jesus, justamente para mostrar que o reino de Deus ele se faz próximo porque Jesus já está no nosso meio. Ele vai dizer em outra passagem: se eu já estou no meio de vós, é porque o reino de Deus já chegou. E como que se alcança o reino de Deus? Assumindo o seguimento, seguindo Jesus, mudando de vida. Olha aí a conversão, a mudança de direção. Jesus ele passa chamando os seus discípulos, André, Pedro, Tiago, João. O evangelista São Marcos ele relata no início do seu evangelho o chamamento dos primeiros discípulos, mostrando que ao serem alcançados pela palavra de Deus, eles tomaram uma atitude, deixaram o que tinham e seguiram uma vida nova, recomeçaram, reestruturaram suas vidas, mudaram as suas convicções e se deixaram ser tocados pela graça divina. Eles foram vencidos por Deus, eles foram vencidos pela palavra de Deus. E com certeza Deus ele espera isso de nós, que nos deixemos ser vencidos por esta graça. Tantas convicções que trazemos, tantas verdades que nós guardamos no nosso coração, somos orgulhosos, somos cabeças duras. A nossa cerviz é muito dura, é difícil de nos dobrar, é difícil de nos convencer, é difícil mudarmos de opinião, porque para isso eu deveria também mudar um pouco a minha vida, eu deveria deixar algumas coisas, e nem sempre nós estamos dispostos a largar coisas que já conseguimos, que já adquirimos. Vejam, a passagem de hoje, as leituras de hoje, elas tocam diretamente a nossa vida de cristãos, que somos chamados a todo instante a fazermos uma reflexão sobre as coisas que já adquirimos, sobre o ponto que já chegamos. Não basta para nós termos muitos anos de fé, estarmos muito tempo na igreja, fazermos talvez tantos encontros, não. Isso não garante o céu para ninguém. É um meio que Deus ele permite, se utiliza para que nós alcancemos a Ele. É a matéria da qual nós utilizamos para sabermos se estamos no caminho certo ou não. Mas isso não significa a garantia do céu para nós, desse reino de Deus que Jesus veio anunciar. Ele pede de nós, acima de tudo, essa atitude de coragem, a disponibilidade dos ninivitas, a disponibilidade dos primeiros apóstolos em aceitar o convite e recomeçar o caminho. É muito interessante pensarmos nisso, nessa misericórdia infinita de Deus que chama a todos. Causou um frisson no início da pregação de Jesus. Como é que ele chama os pecadores? Como é que ele chama os publicanos? Olha só os amigos dele, né? Olha só quem são os amigos de Jesus. Será que ele não sabe que aquele que está do lado dele ali é um cobrador de impostos? Será que ele não sabe que aquela mulher ali que está ao lado dele ajudando era uma prostituta? Assim que as pessoas elas faziam, elas julgavam os outros exatamente por acharem que conheciam o seu passado, quando Deus ele não se importa com o passado. Cai tudo por terra diante dele quando nos aproximamos dele com humildade, pedindo e suplicando esta mesma misericórdia. Por isso essa universalidade da salvação, ela toca também a nossa vida. Não somos um povo separado, somos cristãos católicos sim, mas isso não nos garante a nossa salvação, não nos garante o reino dos céus. Precisamos trabalhar dia a dia, nos esforçarmos, lutarmos para mantermos esta graça no nosso coração, para que não percamos esse dom importantíssimo que recebemos da santidade, nas primeiras dificuldades que aparecem na nossa vida. E olha que temos dificuldades imensas para enfrentar, e por isso precisamos colocar em xeque sempre a nossa vida. É verdade que nem sempre as pessoas elas conseguem compreender a atitude de Deus, essa misericórdia de Deus em acolher todo mundo, em ser bondoso. O salmista ele chega a dizer que Deus ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, faz cair a chuva sobre o bom e sobre o mal. A diferença é que quando você reconhece a graça divina,
você consegue usufruir dos dons que Deus concede. Quando o seu coração está fechado, a sua cabeça está dura, você não consegue perceber que Deus ele caminha com você, que tudo é graça, que todas as coisas nos são dadas por misericórdia e por amor divino. É por isso que às vezes muitos de nós não entendem essa atitude de Deus. Muitas vezes nós gostaríamos que Deus ele fosse um pouco mais duro. Gostaríamos que Deus ele impusesse uma pena mais dura para aqueles que fazem o mal, para aqueles que cometem alguma ofensa contra nós, para alguns que para nós se tornam talvez inimigos, um empecilho para a nossa santidade. Dificilmente nós conseguimos olhar todas as pessoas com um olhar de misericórdia, conseguimos sofrer a ofensa e perdoar, tentar entender o outro, tentar compreender. Falar talvez como Santo Estevão, né? Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Falar como o próprio Jesus do alto da cruz, Senhor, não leve em consideração o que eles estão fazendo, eles ainda não compreenderam quem é o Senhor. Se a vida de muitas pessoas que nos ofendem dependesse de nós, talvez já teríamos pulverizado muitas pessoas da face da terra, né? Desejamos o céu para tantas pessoas. Senhor, leva logo, né? Leva para o céu. Leva essa pessoa. Eu quero o céu para ela, mas eu quero o céu hoje, né? Eu quero que essa pessoa vá para o céu hoje. Talvez ela se torne uma pessoa melhor aí do lado do Senhor, porque aqui está muito pesado, né? Está muito pesado. Sejamos honestos. Quantas vezes nós somos assim? Não compreendemos a misericórdia divina, mas aí se colocamos a mão na consciência e lembramos das nossas últimas confissões, não precisa lembrar de muitas não, somente das últimas 5, das últimas 10 confissões, com certeza está presente lá o mesmo pecado cometido 10 vezes, e voltamos para o Senhor, perdão Senhor, olha eu aqui de novo, né? Sou eu, Padre Pedro, lembra? Cometi de novo, Senhor, lembra aquele pecado que eu pedi para o Senhor tirar? Fiz de novo. E qual é a atitude de Deus diante de nós? Nos acusar? Apontar o dedo? Nos recriminar? Falar que não valemos nada? Que somos hipócritas? Que somos malandros? Não precisa, né, continuar com os elogios? Não! Deus ele nos abraça, Ele nos acolhe com um sorriso largo nos lábios, com os braços abertos. Ele diz, olha, esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou a viver. Vem para junto da casa do Pai, de onde você nunca deveria ter saído, porque aqui você sempre terá um lugar. Como é bom receber isso, como é bom saber que somos acolhidos e que não somos recriminados por aquele que conhece o nosso coração. Deus teria todos os direitos, porque Ele sabe exatamente o que passa dentro do nosso coração, das nossas intenções, das nossas má intenções, dos nossos desejos ilícitos que lutamos constantemente para evitá-los, e nem por isso Ele nos rejeita, nos acolhe, espera de nós a conversão, espera de nós aquelas palavras que dizemos no nosso ato de contrição: meu Deus, eu me arrependo de ter pecado, faço o propósito de não voltar a pecar, de não pecar nunca mais. Parece até que estamos mentindo, não parece? Porque a gente sabe que vai pecar, já sai da confissão pensando, ai meu Deus, já saí dali pensando de novo, né? Mas a nossa vida é assim. Deus ele não espera que nós prometamos no futuro, Ele espera que prometamos no presente, porque o que temos em nossas mãos é o hoje, é o agora. Então agora eu não quero mais pecar, agora eu não quero mais cometer os erros, agora eu não quero mais ser como antes. Primeiro porque o passado já não existe, passou, ficou para trás. Não podemos ficar remoendo o passado. O futuro ainda não existe, não aconteceu. A única coisa que nós temos é o presente, é o dom, o agora. Santo Agostinho ele diz, ele tem no livro das Confissões, no capítulo 11, ele vai fazer um tratado sobre o tempo, e ele fala exatamente isso. Nós não temos mais o pensar o passado porque já foi, não podemos pensar o futuro porque ainda não existe. Nós temos o presente, é o agora, o momento presente, esse momento. E foi exatamente isso que Jesus ele fez os discípulos perceberem: olha, o tempo está abreviado, eis que estou convosco, o reino dos céus já está próximo de vós, convertei-vos agora, neste momento, mudai a vossa vida, mudai a vossa mentalidade, deixai as práticas antigas,
orgulho, vaidade, soberba, tantas coisas que vão definhando o nosso coração, o ódio, o rancor, a falta de perdão, que não faz mal ao outro, faz mal somente a nós, que vai fechando as portas do céu para nós, não porque Deus ele não abre as portas, mas porque nós não conseguimos encontrar essa porta aberta, porque vai obnubilando a nossa visão, vai fechando como uma nuvem que vai descendo assim na estrada, né? Não sei se você já pegaram um nevoeiro na estrada, você não consegue ver um passo à sua frente. Os pecados eles vão fazendo isso, vão ofuscando a nossa vista, o nosso olhar de fé, na esperança de Deus. Foi exatamente isso que São Paulo falou na segunda leitura. Ele disse: olha, o tempo está abreviado, chegou o momento agora. Quem é casado, quem vive com viva como se não tivesse. Quem trabalha como se não trabalhasse. Quem está comprando, viva como se não precisasse comprar. São Paulo está dizendo: olha, este tempo é um tempo de conversão. O que de fato importa na nossa vida não são as coisas que possuímos nessa vida, se elas não nos levam para Deus. O que importa é aquilo que vamos angariando e ganhando para o céu. Vocês não querem ir para o céu? Não desejam o céu? Eu desejo. Eu faço quase que tudo, né? Ainda não fiz tudo não, acho que eu posso fazer um pouquinho mais. Nós podemos nos esforçar um pouquinho mais. Podemos e devemos. O problema é que a gente coloca limites nas nossas capacidades. Nós nos defrontamos com os nossos limites e paramos ali. Se nós tivéssemos a coragem de enfrentar os nossos limites, faríamos coisas que nem imaginávamos. O céu se torna mais presente para nós quando vamos fazendo mais esforço, nos dedicando mais. E Deus ele vê esse nosso esforço, e por isso devemos buscar o céu. Vamos nos surpreender muito quando chegarmos lá. Por conta da nossa falta de misericórdia, muitas pessoas que achamos que estão no inferno, talvez estejam lá no céu, gozando da vida eterna. Porque Deus vê o coração, Deus sabe das intenções. Às vezes nós dizemos assim: olha, de boas intenções o inferno está cheio, né? Mas se não tivermos boas intenções, como que nós vamos ter boas ações? Tem que começar no coração, tem que ter projeto de vida, tem que ter alguns objetivos, um alvo a ser atingido. Se durante a caminhada nos desviarmos um pouco, né, escorregarmos, nos atropelarmos, como diziam os antigos, né? Se por um momento a gente colocar a carroça na frente dos bois, passarmos os pés pelas mãos, porque nós somos assim, nos atropelamos, Deus vai entender, porque Ele sabe que o que nos motiva é sempre a bondade e o amor que Ele nos dá, e por isso nós não desistimos da nossa salvação, mas também não podemos fechar o reino dos céus para aquelas pessoas que Deus nunca fechou. Não podemos lançar no inferno aquelas pessoas que Deus quer no céu. Vamos nos surpreender muito de encontrarmos pessoas que achávamos que não seriam dignas do céu. E eu espero encontrar todo mundo lá. Espero encontrar vocês também lá. Espero que vocês rezem para que me encontrem também lá. Que um dia a gente possa juntos celebrar essa liturgia no céu. Rezarmos uns pelos outros. Só que São Paulo ele diz: olha, o tempo está abreviado. Parece que a gente tem muito tempo. Vou falar nisso, né? Tenho que acelerar. Parece que a gente tem muito tempo, mas não temos. Vide a pandemia, como ela está devastando a nossa humanidade. De repente, do nada, quase um ano se passou, e olha quantas vidas já foram ceifadas, quantas famílias separadas, quantas pessoas que não podem se aproximar umas das outras. Nós mantemos aqui o isolamento, utilizamos dos meios que estão em nossas mãos, e quantas vezes nós deixamos de amar as pessoas que são próximas de nós. Hoje talvez tenhamos um pouco mais de consciência que a gente precisa aproveitar cada minuto, abraçar as pessoas que amamos, dizer o óbvio. Ela já sabe que você a ama, mas o óbvio precisa ser dito todos os dias. Bom dia, boa tarde, com licença, palavras que não ofendem, que não custam nada. Olha, eu te amo tanto, você é importante para a minha vida. Por que a gente tem que esperar acontecer uma catástrofe para que a gente valorize as pessoas que estão ao nosso lado? Mudança de vida, mudança de consciência, mudança de pensamento. Não nos deixarmos acomodar por aquilo que o mundo pagão ele tenta incutir na nossa mentalidade de cristãos. Sermos a favor da vida, a favor da família,
lutarmos pela nossa própria conversão e pela conversão daqueles que amamos. Famílias divididas, pessoas da própria casa que não se falam, igrejas onde as pessoas que trabalham e vivem, que às vezes não falam uma com a outra, são pastorais às vezes que brigam, por um espaço, que às vezes se sentem donas de algumas coisas. Não falo de todo mundo, mas é a realidade nossa, da nossa igreja. Brigamos por tantas picuinhas, perdemos tanto tempo com poucas coisas, quando deveríamos valorizar as coisas que nos unem. O tempo está abreviado. O que está em jogo aqui não é perder uma roupa, perder um carro, perder uma casa. O que está em jogo aqui é perder a nossa salvação, e nós acreditamos de fato que existe um céu, que existe um reino que Deus preparou para nós. E se tivéssemos a consciência disso, nos esforçaríamos mais para sermos mais santos. Hoje, termino essa nossa não tão breve reflexão assim, trazendo o exemplo de Santo Expedito. Santo Expedito, ele traz duas palavras embaixo assim da sua imagem, crais e ode. Duas palavras latinas traduzidas, crais, amanhã, ode, hoje. Santo Expedito, durante o seu período, que ele estava tentando se converter, ele foi tentado pelo demônio que apareceu para ele num corvo. E Santo Expedito, querendo se converter no dia de hoje, eu quero me converter agora. E o demônio dizia para ele, crais, amanhã. E Santo Expedito, pedindo a Deus a graça, ele dizia, ode, hoje. E o demônio insistia, amanhã, espera mais um dia, amanhã, crais. E Santo Expedito dizia, hoje. Que possamos fazer essa experiência também na nossa vida. Talvez não tenhamos amanhã para nos converter. Talvez não tenhamos o amanhã para voltar para Deus, para reconhecermos as nossas culpas, para nos reconciliarmos com Ele, para recebê-lo na Eucaristia. Talvez não tenhamos o amanhã para olharmos para as pessoas que amamos, para abraçá-las, para sentir a presença, o toque, o carinho que elas transmitem. Talvez não tenhamos o dia de amanhã para podermos fazer as coisas que planejamos. Faça tudo o que você puder no dia de hoje, coisas boas, mas saiba que somos guardados e acompanhados por Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O óbvio precisa ser dito e deve ser dito diariamente. Que o tempo não seja abreviado e que não percamos, como diziam tantos santos, que não percamos esta graça de Deus que passa sem que eu perceba. Que a graça de Deus não passe pela minha vida sem que eu perceba e absorva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.